estamos iniciando mais um Na Torcida desta terça-feira, 19 de novembro de 2024. Você acompanha pelo canal 4.1 aqui na UniTV, canal 26 na região dos Lagos. Você pode nos acompanhar também através do nosso portal da UniTV ou nas redes sociais, nosso canal no YouTube, UniTV SC, à sua inteira disposição. Então não deixe de acompanhar, participar e fazer a sua participação. Também pode deixar a sua participação através do nosso e-mail na torcida unitvsc@gmail.com. Pode também participar conosco através do nosso WhatsApp no 48984496000 e o nosso Instagram na torcida UniTV SC. Bom, já dá para ver que nós já temos convidado especial. Hoje o programa é com ele, Sandro Sargentin, ele que é o técnico do Clube Atlético Barão Safra para a próxima temporada. Foi anunciado recentemente e vem trabalhando intensamente com o Felipe Gil para montar o elenco. Semana já teve anúncio de jogador, o Michel é um deles. A gente vai saber um pouco também da sua trajetória, do seu trabalho no mundo do futebol. Gostaria que você se apresentasse, professor, aos telespectadores da UniTV. A gente que no dia da sua apresentação estivemos com a nossa equipe lá, mas eu não pude estar presente, já tinha a partida do futsal de base em Biguaçu para acompanhar, acabou conflitando as datas, mas foi um aprendizado bacana também. Acompanhei toda a sua entrevista, nosso material aqui na tela da UniTV, inclusive está no nosso canal do YouTube também. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes, aos telespectadores e a todos que estão acompanhando. É um prazer enorme falar para você, para seu público e estou à disposição aí para esse bate-papo, para essa conversa e para a torcida me conhecer um pouquinho melhor. Não só o treinador, Santos Argentino, mas a pessoa, né, que está sempre suportando e dando apoio ao treinador para que ele possa desempenhar um bom trabalho nas equipes que passou, e em especial de agora em diante com o Tubarão. Pois é, professor. Quem é o Sandro Sargentin? A gente sabe que tem 47 anos, teve o início do trabalho no futebol do Rio de Janeiro, mas te apresenta aí para a nossa torcida, por gentileza. Sou paulistano, pai do Eduardo, casado com a Luciana, um apaixonado por futebol desde o início dos anos 80. Tentei ser atleta profissional, rapidamente, com 17 anos, percebi que eu não teria sucesso como atleta profissional. Iniciei a faculdade de Educação Física no início dos anos 90. Meu sonho era ser o Parreira, o Paulo Tuori, Oswaldo Oliveira, que iniciaram na preparação física, migraram para a parte técnica e se tornaram treinadores de referência, né? E fiz isso, fiz esses passos, só que eu demorei muito tempo na preparação física. Fiquei mais de 20 anos como preparador físico, trabalhei em times de Série A, Série B, tive uma carreira de sucesso na preparação física, lancei livros, fui um dos visionários aí do treinamento de força, treinamento funcional, principalmente no fim dos anos 2000 e início dos anos 2010, né? Mas nunca me completou muito essa função da preparação física. Eu sempre quis migrar para a parte técnica, que foi para isso que eu entrei na faculdade de Educação Física, né? E a partir do momento que começou os cursos da CBF, eu já era um dos professores do curso da preparação física na CBF. Eu tive o motivo que eu precisava para transitar para a parte técnica. Foi assim que eu fiz em 2016, quando eu fiz a minha licença A. E daí em diante eu acumulo algumas passagens aí como head coach, né, como treinador principal. Desde 2016 que eu comecei no Esporte Clube Atibaia, o time da terceira divisão aqui de São Paulo, até hoje que eu estou no Atlético Tubarão com muito orgulho. Apesar de eu ter quase 30 anos de carreira como profissional do futebol, eu sou treinador apenas há 8 anos, né? E nesse período de 8 anos já rodei Santa Catarina, meu terceiro trabalho, quarto, né? Trabalho em Santa Catarina. Trabalhei no Figueirense na base, 2017, no Sub-17. Depois eu fui para o Nação, disputamos o Campeonato Catarinense da primeira divisão esse ano. Agora fui para o Santa Catarina, tivemos o acesso invicto com o Santa e estou indo para o meu quarto trabalho em Santa Catarina. Os demais, todos os meus outros trabalhos foram em São Paulo, com exceção do Resende, que eu fui o treinador mais longevo do Brasil, quando eu fiquei 4 anos por lá. Nesse período de 8 anos como treinador principal, tenho duas conquistas. Uma é o título inédito da Taça Rio pelo Resende. Nós somos a quinta força do Campeonato Carioca em 2022 e isso me dá muito orgulho. E agora, recentemente, no dia 10 de agosto desse ano, a gente conquistou o acesso pelo Santa Catarina. Então, são meus dois
minhas duas conquistas aí nessa curta carreira aí como treinador principal. Bom, para 8 anos, professor, de trabalho, como o senhor já citou, a gente lembra no seu trabalho de preparação física também clubes como o Grêmio Osasco, o Bragantino, né, o Red Bull Bragantino, o Guarani e o Juventus de São Paulo. São clubes que sempre dão oportunidade para quem está iniciando, mas quem quer começar mesmo tem que começar por uma segunda divisão, uma terceira divisão, para depois galgar degraus. É por esse caminho que o Sandro iniciou a sua trajetória para poder agora chegar no Tubarão com acesso do Santa Catarina, chegar no Tubarão ano que vem e conquistar esse acesso para a torcida do Peixe e referendar o teu trabalho também como treinador de futebol profissional com 8 anos e indo para 9 ano que vem? O futebol é um meio muito político, né? Então, muitas coisas se resumem ou se conseguem através da política. Não estou falando que isso é bom nem ruim, mas para quem não tem os padrinhos acaba sendo complicado. E meu pai era escritor de livro e minha mãe professora de escola pública. Então, eu nunca tive ninguém que me colocasse no futebol. Eu fui entrando sempre ouvindo não, 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 não. Eu comecei minha carreira em 1999 como no futebol profissional. Antes eu trabalhava em escolinhas de futebol, dando aula, mas enfim, meu primeiro trabalho no futebol profissional foi em 1999 no Esporte Clube Lemense, que, que era na época quinta divisão de São Paulo, quinta divisão. E depois eu fui para o Juventus aqui na Moca, depois eu rodei Barueri, Taubaté, times pequenos que eu tenho muito orgulho de ter participado. Só um instantinho, só um professor. Time pequeno, Taubaté, não. Eu sou Não. taubateano, Burro da Central, um dos grandes clubes do futebol do interior paulista. Lá eu fui muito feliz. Lá foi meu último clube que me projetou para me colocar no Corinthians, né? O E antes eu Edinho, que tinha. passou pelo Tubarão, também iniciou no Taubaté na década de 80. E Então, hoje trabalha com a base em Tubarão também. para você ter uma ideia, o pai do Eric, o Rodrigo, era sub-20 no Taubaté quando eu estava no profissional. E nós subimos ele, né? Pro profissional do Taubaté, em 2004. E aí, quando eu digo time pequeno, porque o grande público às vezes não conhece, mas são clubes que movimentam a cidade. Por exemplo, o Barueri estava na quinta divisão em 2003, 4 anos depois estava na primeira divisão de São Paulo e 2 anos depois na Libertadores, né? Então, são clubes que tinham peso e momentaneamente não eram time de camisa. E aí eu fui galgando, aí eu fiquei depois 6 anos do Corinthians e comecei, depois que eu saí do Corinthians, a rodar times de Série B, como Portuguesa, Guarani, Ituano, e fui muito feliz. Quando eu resolvi virar treinador, eu tive que voltar para o fim da fila, né? Eu estava Verdade. tava ali nesse ritmo aí, com Série A, Série B, com uma questão financeira bem estabelecida, e sabia que por não ter o lado político trabalhado, eu sempre fui um profissional de trabalho e conquistas e honestidade, e esse era sempre era e é ainda meu, meu carro forte, né? Onde eu vendo o meu peixe, onde eu consigo os meus empregos e minhas conquistas. Eu tive que voltar para o fim da fila e fui para uma terceira divisão regional, né? Que é o Esporte Clube Atibaia, que hoje nem existe mais. O dono comprou o Lemense, por coincidência, e ele se mudou para Leme com o time. E aí fomos trabalhando em Lemense, base do Figueirense, quer dizer, Atibaia, base do Figueirense, Taboão da Serra, times pequenos aqui de São Paulo, São Bernardo, que era um time de terceira divisão aqui regional, até que fui para o Resende, para a base. Lá, durante a pandemia, me colocaram no profissional e aí eu escrevi uma história de 4 campeonatos cariocas seguidos e eu acho que alavancou bastante minha carreira aí. Esse pulo do gato, podemos dizer assim, sem ter padrinho, mas com serviço e trabalho prestado, com uma boa filosofia de trabalho, uma boa comissão técnica, com jogadores que são comprometidos com o teu trabalho, com o pensamento da diretoria do clube, isso alavancou a tua carreira no Resende, para te ter colocado como mais longevo no futebol brasileiro durante 4 anos e meio? Resende eu era o coordenador metodológico. Quando eu fui para a base, eu fui para criar uma metodologia, que lá existe até hoje, que é a metodologia da Pelé Academia, que é fazer jogador, colocar para jogar no profissional e vender, em cima dos preceitos que o Pelé pediu quando ele criou o projeto da Pelé Academia junto com os sócios do Resende, que é do futebol bem jogado, futebol bonito. E no Rio de Janeiro você consegue fazer isso muito fácil, né, cara? Porque é um cenário muito facilitador pelo estilo de jogo brasileiro, né? E aí, como eu era o criador da metodologia, e os jogadores da base vinham subindo comigo pro profissional e eu tinha todo
o controle das etapas de formação dos jovens atletas, isso facilitou minha permanência por 4 anos. E lá eu evolui muito, porque nós tínhamos treinadores muito bons na base, né? Se eu for falar o nome de alguém aqui, eu vou esquecer, e eu não gosto de ser injusto. E com esses treinadores nós evoluímos muito juntos, e foi um trabalho de excelência, que além de ter uma conquista técnica, que foi o título, nós colocamos jogadores em Série A de brasileiro, em Libertadores da América, como é o Jefinho hoje, e diversos jogadores aí em Série B de Campeonato Brasileiro, como Igor Bolt, Brandon, House, e por aí afora, né? Então, a metodologia continua vendendo bastante jogador depois da minha saída, e eles continuam colhendo frutos muito grandes com isso. Mas após minha saída do Resende, eu tive que dar sequência na minha carreira, e foi exatamente dessa forma que você descreveu: comprometimento dos atletas, lealdade, trabalho árduo, olho no olho e, acima de tudo, com muita honestidade. Eu falo que quem escala o jogador é o treino. A partir do momento que não é o treino que escala o jogador, não precisa mais do samba, né? Então, vai jogar quem está melhor, quem não é quem tem 34 nem quem tem 18 anos, é quem está melhor, quem está comprando bem a ideia e quem está fazendo por merecer. E é assim que eu vou pautando minha carreira nesses 8 anos aí, e eu pretendo que seja assim até o fim. Muito bem, estamos conversando com o técnico do Peixe, o Sandro Sargentin, de Fórmula lá, que está no interior de São Paulo, a gente aproveitando essa tecnologia para poder saber dele, né, um pouco mais da sua experiência, do seu trabalho. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o trabalho em Santa Catarina, Figueirense, Nação, Santa Catarina, atual vice-campeão da Série B, está na Série A o ano que vem. É só um instantinho, a gente vai lá e volta rapidinho para continuar conversando com o Santos Argentim aqui na torcida nesta terça-feira, 19 de novembro. E ainda tem homenagem a Pelé, já que ele citou Pelé, hoje é o dia famoso na história do futebol brasileiro. É o dia que Pelé marcou o milésimo gol na sua carreira. Tem vídeo também no programa, não sai daí, voltamos já. Muito bem, de volta com o Na Torcida aqui na tela da UniTV, recebendo hoje Sandro Sargentin, técnico do Peixe, para a próxima temporada. O banco está se organizando internamente e o próprio Felipe Gil aqui nesse programa falou que o nome seria anunciado antes do final do mês de novembro. E olha, foi muito rápido essa novidade, até porque a gente não tem o calendário definido da Série A, da Série B do futebol catarinense, já que o Congresso Técnico da Série A acontece daqui a pouco na sede da Federação Catarinense de Futebol. Mas isso não é assunto para, por enquanto, vamos conquistar esse acesso com o Peixe para depois falar em Série A em 2026. Sandro, aí veio o Figueirense, você trabalhou no Figueirense, e aí, naquele momento, você lembra quais os profissionais que estavam por lá? Quem que você conseguiu trabalhar no Figueirense, lá no Alvinegro do Estreito? O Figueirense eu trabalhei no Sub-17, foi um convite do Hugo Machado, que foi meu diretor no Corinthians, na época que eu era preparador físico. Ele, quando soube que eu resolvi virar treinador e eu já estava desenvolvendo meus trabalhos, ele me chamou para ir para o Sub-17. Para mim foi um prazer, porque eu evolui muito lá. O treinador do Sub-20 era o Alisson, que trabalhou aqui no Tubarão. Eu era do 17, o Sub-15, Leandro Floriano, que até outro dia era coordenador das categorias de base do Cruzeiro. Olha o nível dos profissionais. E o Gugu, que hoje está no Marcílio Dias, era o auxiliar fixo da casa. Então eu tinha contato com esses profissionais todos os dias, ajudou muito nessa minha transição de carreira de preparador físico para treinador. E lá o trabalho estava muito bom, estava ficcionado por tudo, nosso time estava jogando muito bem, eram jogadores nascidos em 2000 e 2001. E até que veio a SAF, né, da Elefante, em cima da hora, eles chegaram em uma semana, mandou todos nós embora. Alisson, eu, Leandro e mais uma dezena de profissionais do campo, sem querer nem nos conhecer. Eles chegaram, nos demitiram, e isso foi no mês de setembro, bem quando iria começar a fase final dos campeonatos que nós preparamos o ano inteiro para chegar. E aprendi muito, evolui muito, foi uma passagem que eu guardo com muito carinho até hoje. E, e eu tenho um carinho bem grande aí com
com a torcida e com tudo em torno do Figueirense. Mas minha carreira seguiu entre Figueirense e Nação trabalhei em dois clubes e fui muito feliz nos dois também. Bom, ele surgiu a possibilidade de treinar o Nação na Série A do Campeonato Catarinense. Foram 7 jogos, uma vitória, 6 derrotas. O clube já estava fadado com 7 rodadas a não seguir na Série A do Campeonato Catarinense. Enfim, são situações que o Thiago Reis escolheu lá com o seu departamento de futebol. Qual foi a experiência para ti de ter comandado uma equipe de Série A do futebol catarinense? Você que teve convívio com grandes clubes do futebol carioca, né? Treinando o Resende. O René me chamou, o René era o diretor executivo, ele já René havia Matos. isso, ele já havia me chamado uma época quando ele estava no Juventus, e eu não quis largar o Resende, ele entendeu, e eu falei, René, se fosse ao contrário, eu não faria isso contigo, não vou sair do Resende agora por nada, eu agradeci, e quando ele teve a oportunidade de me chamar para o Nação, eu fui na hora, pelo respeito que eu tenho por ele, e por entrar no estado de Santa Catarina, que é um estado muito concorrido, né? O campeonato catarinense é um campeonato muito bom, muito bom. Ao chegar lá, foi feita uma reunião bem clara comigo, junto com o Tiago, o Renê e o Irineu, que é um dos patronos do processo, dizendo que o objetivo do clube era um objetivo de formar e vender jogador, que eles não estavam preocupados com o desempenho esportivo. Se ganhasse, melhor, mas se não ganhasse, o projeto era um projeto de formar um time barato, mas com jovens, e esses jovens poderem entrar no cenário. E assim, quando me perguntam por que que não deu certo na Nação, eu interrompo na hora. Deu certo sim, deu certo sim. Nós colocamos um jogador no Atlético Goianiense, que é o Luiz Gustavo, está lá até hoje. Um jogador no Fortaleza, que era reserva do Sub-20, o Robinho. Hoje é artilheiro do Sub-20 e as informações que chegam que está para ser efetivado no profissional. E colocamos um jogador no Paysandu, que é o Brandon. Tá? Então, pro projeto que estava se iniciando e que foi proposto para mim, evidentemente nós cumprimos a risca. Com a sequência do campeonato, com os resultados não vindo, eu, como profissional do futebol, conversei com o René e com o Thiago e achamos melhor eu não continuar, porque, para mim, a imagem acabava não sendo o melhor dos cenários, tá? E tanto é que eu saí de lá, acabei indo para o Ituano com o Alberto Valentim, um período curto que eu fiquei como auxiliar dele, e depois apareceu o Santa Catarina e tinha outras propostas de times da segunda divisão, mas eu optei pelo Santa, pelo projeto que eles me ofereceram. Mas eu aprendi demais no Nação, aprendi demais. Trabalhar com o René Marques é um prazer, porque é um cara extremamente conhecedor do mercado. Conheci membros de comissão técnica que são meus amigos até hoje. E foi uma experiência muito bacana ganhar do Brusque, do Luizinho Lopes, fazer um jogo muito forte contra o Criciúma, do Cláudio Tencati, onde nós somos melhores do que ele boa parte do jogo, acabamos perdendo num detalhe. Fui na ressacada contra o Barroca, 3-2, tomando 2 gols de bola parada, mas assim, recebendo elogios do Barroca, de todo mundo que estava no entorno do jogo, fazendo um jogo muito forte contra o Avaí na ressacada. E o jogo contra o Figueirense foi um detalhe. Nós perdemos 3 gols cara a cara com o goleiro e acabamos tomando um gol numa saída de bola errada nossa e eles não perdoaram. Foi uma experiência muito boa, aprendi demais e levei isso, muitos dos conceitos que eu aprendi no Nação, eu levei para o Santa Catarina para a gente ter esse êxito agora no segundo semestre de 2024. Aí o professor teve no Santa 13 jogos, 6 vitórias e 7 empates. Acabou perdendo os pênaltis para o Caravaggio na decisão. Mais Isso. um aprendizado de uma outra competição que é a porta de acesso à elite do futebol catarinense. Aí você conhece cada canto desse estado e as suas dificuldades que os clubes têm, como o Santa também tinha, né? Acredito eu. É, o campeonato de segunda divisão é muito diferente da primeira, mas é tudo futebol. Então você tem que entender o processo, se adaptar e fazer as coisas acontecerem. É como eu disse, entre o Nação e o Santa eu passei 3 semanas no Ituano. Isso me ajudou bastante. Eu vi uma visão diferente de treinamento junto com o Valentim, a comissão técnica que lá estava no Ituano. E algum desses conceitos eu consegui ajustar muito forte para o meu trabalho. E aí, quando eu iniciei o trabalho no Santa, eu entendi que tinha algumas coisas que eram muito importantes em estar adicionando no trabalho, e adicionamos e conseguimos o êxito com o Santa. A questão dos múltiplos empates que nós tivemos aí no final da primeira fase aconteceu muito em virtude dos times que nós pegamos, ou muitos estavam brigando para não cair e outros estavam brigando desesperadamente para classificar. Então eles vinham muito fechados contra nós. Eles jogavam o campeonato inteiro de uma forma, a gente avaliava,
e quando ia jogar contra o Santa Catarina, eles jogavam completamente diferente. Os poucos times que tentaram jogar contra o Santa não virou a bola. Um exemplo é o Carlos Renault, que vinha contra nós, contra o Santa Catarina, com um gol tomado, era o vice, era o segundo colocado no campeonato. Contra a gente tomou três e o próprio Silvio Criciúma no final do. Silvio Criciúma, que eu respeito muito, inclusive. No final do jogo, ele deu uma entrevista dizendo que poderia ter sido 5 ou 6, porque no fim do jogo nós sobramos. Os demais vinham muito fechados contra a gente, não nos davam chance de entrar na área deles, eles viviam pelo contra-ataque, por uma bola, e acabava valorizando demais o ponto que conquistava contra o Santa. Isso nos preocupava menos, porque a gente, acho que na sexta ou sétima rodada nós já estávamos classificados, e na nona rodada nós já éramos o primeiro, então na oitava para a nona rodada nós já éramos o primeiro. Então, a gente conseguiu administrar muito bem, classificamos direto para a semifinal, que é um diferencial importante desse campeonato. Você não ter que jogar as quartas de final, você ir direto para a semifinal. O adversário que jogou contra nós, que foi o Camboriú, veio todo remendado, porque machuca jogador, suspende jogador nos jogos de quarta de final, né? E aí, quando nós tivemos a chance do mata-mata, a gente ganhou o primeiro jogo, administrou o empate, que foi o segundo jogo, e conseguimos o acesso, que era o que valia, era o que para aquilo que eu fui contratado, e nós conquistamos. Muito bem, a gente vai fazer um breve intervalo na volta. Clube Atlético Tubarão é o próximo desafio de Sandro Sargentin na temporada 2025. Dá para perceber que o homem tem conhecimento. Vamos saber como que ele vai conseguir aliar isso para dentro de campo, o Peixe conquistar o acesso. Voltamos em seguida, depois do intervalo, aqui na tela da UniTV. Maravilha, estamos de volta com Na Torcida aqui na tela da UniTV, recebendo o Sandro Sargentin, técnico do Clube Atlético Tubarão SAF, que em 2025 busca o acesso. Professor, o convite veio, a conversa foi daquela bem rápida, porque a gente já tinha o conhecimento que já tinha sido acertado, e a gente não quer furar os dirigentes, não quer furar para onde vem a fonte. A gente, sério, espera de forma oficial o clube se manifestar, porque como é Série B, a gente sabe que tem o mercado pujante paulista onde você mora, que tem Série A2, Série A3, tem a Série A1. Às vezes tem um parceiro que quer ter como membro da comissão técnica, às vezes acaba não dando certo. Aí acaba melando e frustrando o torcedor aqui da Cidade Azul. O acerto veio, já foi apresentado. Qual é o próximo passo agora do Santos Argentino Tubarão? Então, eu não escondo de ninguém que o convite feito pelo Felipe Gil pesou muito para mim, tá? Trabalhar com ele é um cara que eu já acompanho há muito tempo e tenho um respeito muito grande por ele. É claro que o Tubarão pesa também muito, né? No campeonato nós sabíamos que o principal adversário do Santa era o Tubarão. Mas a hora que o Felipe me apresentou o projeto de a gente fazer um planejamento prévio, com meses de antecedência, monitorar o mercado, montar um time forte para conquistar o acesso, eu não pensei duas vezes. Porque como que funciona o mercado do futebol? Eles te ligam, às vezes nem ligam para o seu agente, fazem uma proposta, falam que vão estudar outro nome, e você chega no clube com a faca no pescoço sempre, porque se você ganhar, você vai ficando, se você perder 2 jogos, eles te mandam embora. E esse tipo de projeto eu corro, né? Eu corro. Só pego se eu não tiver outra opção. E o que o Tubarão me ofereceu é algo completamente diferente. Junto com o Felipe Gil, já estou trabalhando assim diariamente, eu converso com ele o dia todo, para a gente montar uma estrutura, não só uma estrutura física, mas principalmente uma estrutura de jogo, com monitoramento de atletas e membros de comissão técnica, para que a gente possa iniciar o trabalho com antecedência no campo. E a hora que a bola rolar no campeonato, nosso time está em ponto de bala para disputa. Foi um pouco do que aconteceu no Santa. Nós fizemos 5 jogos com 4 vitórias e um empate. Praticamente garantimos a classificação na quinta rodada, né? E a gente pensa que é possível fazer algo, não digo com essa margem de pontos, porque
Futebol, você controla tudo menos o resultado, né? Mas a nossa ideia é fazer um trabalho onde a gente consiga ter um êxito esportivo e para isso a gente tem que ter um planejamento. Então nós já estamos trabalhando o dia todo, de domingo a domingo, vendo jogos em loco, vendo jogos online, analisando os jogadores, monitorando o mercado. E eu acho que durante o campeonato, aqui em São Paulo, eu vou poder ver muito jogo, dia 2, dia 3, dia 4, que é onde a gente pega os nossos jogadores. O Felipe em Santa Catarina. E nós estamos no processo de fechar mais membros de comissão técnica para que possa ver em outros estados. Ou Paraná, ou Rio Grande do Sul, ou Rio de Janeiro, enfim. Depende muito dos profissionais que nós contratarmos. Então, nesse planejamento que nós estamos seguindo, monitorando o mercado, vendo onde aparecem as brechas para poder contratar jogador. Os jogadores que são de consenso meu e do Felipe, que têm o interesse, a gente já faz o pré-contrato. Alguns a gente não pode soltar por, por pedido do atleta, enfim, por algo contratual, mas aqueles que já têm um consenso entre o atleta e clube, já vai sendo anunciado para a gente montar um time forte. Você sabe que o Tubarão ele passa processo de estruturação, adquirido agora, né, através do Juliano Mendes, que é o responsável pela SAF. A gente lembra que o Peixe foi campeão da Copa Santa Catarina. Então a gente tem esse caminho de que possa voltar para a Série A e com o convívio dos grandes clubes do estado. Já de imediato, qual é o teu planejamento para que isso aconteça da forma mais tranquila, sem sobressaltos, como aconteceu no teu trabalho com Santa Catarina? Eu gosto de pensar sempre passo a passo, mas o nosso único objetivo é subir o Tubarão para a Série A. A partir do momento que você sobe o Tubarão, um time que é SAF, um time que tem um dono, que não é um time com quadros associativos, que tem um monte de gente mandando, não tem um que manda, e é para ele que nós nos reportamos, principalmente o Felipe Gil, e eu me reporto ao Felipe Gil. A partir do momento que o time está na primeira divisão, com toda a infraestrutura que já existe no Tubarão, a tendência é que o clube jogue a primeira divisão com excelência. Então, isso que também me seduziu bastante. Não, é um projeto que eu posso imaginar que, tendo um acesso, Deus quiser, aconteça, e através de muito trabalho, muita dedicação, que aconteça esse acesso, o Tubarão pode estar presente entre os grandes do estado com peso, não apenas fazendo participação. Mas eu não gosto de pensar tão lá na frente, tá? Eu gosto de pensar no próximo passo, que é montar um time forte, escolher bem os jogadores, não só os jogadores, mas os homens, né? Porque eu acho que muito além do jogador vai o caráter do ser humano, dos atletas e dos membros de comissão técnica, para que a gente possa fazer um campeonato sólido, seguro e possa dar esse tão sonhado acesso ao Juliano, à cidade, ao clube e a nós profissionais também. Isso alavancaria ainda mais a tua carreira para continuar trabalhando mais no sul do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com essa possibilidade de mais um acesso. Seria até o segundo consecutivo, né? Já que conseguiu na atual temporada com Santa Catarina, que vai disputar a Série A o ano que vem. Tá? Se você imaginar que nós profissionais do futebol somos lembrados por conquistas, o que eu puder estar trabalhando em clubes que me dão condições de brigar por conquistas, eu vou estar indo atrás sempre. O conquistar ou não é um erro de arbitragem, é um pênalti mal dado, é um chute errado do atacante, é um pênalti mal batido, é uma defesa do seu goleiro. Esse é o detalhe de um jogo mata-mata. Mas você estar brigando, você estar sempre próximo das conquistas, é o que faz nós profissionais sermos valorizados. Então, sim, eu não escondo de ninguém que eu estou indo para Tubarão. Acertei com o Tubarão para brigar pelo acesso e conquistar. E isso vai deixando meu nome como treinador, já que nós sabemos que minha carreira é longa, mas minha vida como treinador é uma vida que eu digo que ainda está no processo de iniciação. Eu não tenho 10 anos como treinador principal. É, colocar mais uma conquista no currículo, para mim, vai ser muito importante. Não só minha continuidade no Tubarão, depois continuidade no sul do país, mas para mim as conquistas não se apagam, né? Então, se a gente for imaginar um, os treinadores super vencedores, eles nós vamos lembrar de conquistas de repente de 40 anos atrás que nunca vão ser apagadas. Tá? Então, o que eu quero sim é cada vez mais trabalhar em clubes que me dão condições de brigar por títulos e o Juliano, o Felipe, toda a estrutura do Tubarão está me dando isso e é para isso que eu vou brigar. Torcida é apaixonada, vai pegar no teu pé. No bom Lógico. sentido, claro, né? É isso aí. E pode pegar no pé que a gente está indo para trabalhar e para buscar o resultado, mas também tem que apoiar quando a gente precisar. Então,
Eu acho que eu posso não ser um grande treinador para alguns, mas eles dificilmente vão pegar um treinador que trabalha mais do que eu, cara. Meu trabalho é constante, eu vivo o clube 24 horas, eu esqueço a minha família fica aqui em São Paulo, eu vou para o clube, me dedico de corpo e alma, e em algum momento isso faz a diferença. Em algum momento isso faz a diferença, tá? E é um recado para a torcida, que está indo um cara aficionado por trabalho, cara. Aficionado por trabalho e que não vai medir esforços para colocar o Tubarão onde ele merece estar, que é na primeira divisão do Campeonato Catarinense. Professor, obrigado por ter atendido a gente aqui na torcida. Em breve, contato pessoal, né, de forma mais direta, nos treinamentos, enfim. Mas desde já te agradeço por nos aceitar entrar na tua casa, no teu momento de trabalho, porque você sabe que consegue uma parada aqui, tendo compromisso ali, atendendo sempre as demandas do Tubarão, mas fico satisfeito com a sua presença aqui. Muito obrigado pela sua parceria nesse momento. Pode contar comigo, eu estou sempre à disposição e deixar bem claro que para a torcida do Tubarão que nós estamos trabalhando bastante. O campeonato está muito distante, mas antes da bola rolar, o que não vai faltar é trabalho para que a gente possa escolher bem os atletas, nos organizar bem, e isso que o Tubarão está fazendo por mim eu vou retribuir. Eles me contrataram faltando 4 meses para início da pré-temporada, então pode ter certeza que eu vou retribuir com muito trabalho e muito empenho, não só para o clube, não só para as pessoas que confiaram em mim, mas para toda a torcida, para a gente dar o nosso melhor. E eu não prometo o resultado, mas eu prometo muito trabalho, e quando a gente trabalha, é competente e tem uma estrutura séria por trás, geralmente o resultado vem, tá? Então, eu estou sempre à disposição, falar com vocês também faz parte do meu trabalho, e porque eu estou me comunicando com a torcida, com a cidade, que é o que mais importa para o clube. Maravilha. A gente vai encerrar o programa com o gol 1000 de Pelé, já que o senhor teve uma presença muito forte da metodologia lá no Resende. A gente encerra hoje o programa. Hoje é o dia que marcou o 1000º gol de Pelé, gentilmente cedido pelo Agora Laguna. A gente encerra o programa com o gol 1000 de Pelé. Gente, um abraço, muito obrigado pela audiência. A gente se encontra por aí. Valeu! O Maracanã pegava, naquela época, 200 mil pessoas e estava cheinho, cheio. Mas foi um jogo muito bom. Maracanã, 19 de novembro de 1969. Não dá para ver, mas este vascaíno estava no meio da torcida naquele dia. Hoje, em Laguna, Constantino Lompreta morava em Niterói, no Rio, e foi assistir o jogo entre Vasco e Santos. Não sabia, mas acabou por ver um momento histórico. Frio como ele se emociona. Caminhou Pelé, apontou. Quando ele bateu, era o Andrada, o goleiro do Vasco. Inclusive, ele quase que pega, porque ele foi bem no canto. E ele se esticou todo, acho que pegou até no dedinho dele ali. A curiosidade fica pelo fato que Pelé comemorou seu 1000º gol não com a camisa do Santos, mas com a do Vasco, especialmente personalizada para este momento. O rei do futebol, que morreu no final de 2022, marcou mais de 1.200 gols com as camisas do Santos, do Cosmos de Nova York e da seleção brasileira. Comemorar não, mas nós ficamos satisfeitos pelos 1000, né? Mas eu não ia comemorar porque eu sou vascaíno, eu queria que o Andrada pegasse. Para ele fazer o 1000 gol não em cima do Vasco, fazer em cima de outro time. Frio como ele se emociona. Caminhou Pelé, apontou.